Nesse vídeo eu vou te contar as minhas últimas experiências na imigração ao vir estudar em Portugal. Então vem comigo! Se você é novo por aqui, meu nome é Rafaela, eu sou estudante de mestrado aqui em Portugal e nesse canal eu divido todas as minhas experiências na terrinha, então já se inscreve para não perder nada. Viajadeira que sou, eu já passei pela imigração algumas vezes, mas eu vou contar a história das duas últimas vezes que eu passei na imigração. A primeira delas foi em outubro de 2024, quando eu vim estudar em Portugal. Então foi quando eu passei pela imigração ainda com visto de estudante. E bom, eu passei na imigração em Lisboa. Lisboa é um aeroporto que infelizmente não comporta ali a quantidade de gente que transita por aquele aeroporto e a imigração costuma demorar muito. Essas duas experiências que eu vou contar, as duas eu passei pela imigração em Lisboa. Então, assim, te prepara, porque a fila é gigantesca e você às vezes pode ter sorte, como eu tive nessa minha primeira vez em 2024, que a imigração foi relativamente rápida. Eu cheguei num voo que chegava por volta de 7h50 da manhã e a imigração fluiu rapidamente. E apesar de ter fluído rapidamente, eles não estavam fazendo muitas perguntas não, eles estavam assim, sendo bem despachados mesmo. Basicamente eles me perguntaram o que eu ia fazer no país e eu respondi que eu estava estudando. Aonde que eu ia estudar? Eu respondi a minha universidade. Se eu tinha o comprovante, e aí no caso eu entreguei já a minha declaração de matrícula. É importante que você leve consigo a sua declaração de matrícula e se você tiver, no caso por exemplo de intercâmbio, a carta de aceite. E isso ele já foi lendo a minha declaração de matrícula, perguntou qual curso que eu ia fazer. No caso eu falei o mestrado no meu curso. E eu acho que eles perguntam, mesmo lendo ali, para ver se a gente responde de acordo com o que está escrito ali, porque eu acho que às vezes pode acontecer isso de pessoas responderem o que não está escrito ali. Então, assim, se prepare bem, leia tudo que está no documento, saiba responder as perguntas, que vai dar tudo certo. Bom, basicamente foi isso, ele não me pediu mais nenhum outro documento. Aliás, quando você chega, você tem que entregar seu passaporte. Então, assim, ele estava com meu passaporte, já viu meu visto, já viu ali a minha foto, no caso, se correspondia ou não, e me fez essas perguntas e pediu esse documento de declaração de matrícula. Dito isso, ele carimbou e me liberou. Eu logo passei porque eu tinha uma conexão para o Porto. Foi bem rápido, não teve muita assim, enrolação, não teve salinha, não teve nada. A segunda vez que eu passei pela imigração foi esse ano, agora no fim de agosto, que eu fui de férias para o Brasil. Eu já estava com meu título de residência, como eu já mostrei aqui no canal. E aí, quando eu voltei, eu fiquei com receio de, mesmo estando com meu título de residência, se eles iam me perguntar alguma coisa. Então, eu imprimi a declaração de matrícula. Eu ainda não tinha a declaração do novo semestre, porque as matrículas só abriam em setembro. Então, eu estava com a declaração de matrícula atualizada com a data ali de agosto mesmo, porém era referente ao ano letivo passado. Ainda assim, eu levei a declaração de matrícula, levei o que quisesse pedir, por exemplo, NIS, NIF, esses documentos estavam todos comigo. O PB4, eu refiz um PB4, porque o PB4 ele tem validação de apenas 1 ano, então eu refiz o PB4 caso perguntassem sobre seguro-saúde ou alguma coisa assim. Quando chegou a minha vez, lá no aeroporto de Lisboa, que dessa vez eu cheguei mais ou menos no mesmo horário também, ali por volta das 7h30, 7h50, mas dessa vez estava super congestionada a imigração, então assim, eu demorei 1h30 naquela fila, demorou muito, muito mesmo. Então assim, vai com tempo e se você tiver alguma conexão, por exemplo, como eu tive da outra vez uma conexão para o Porto, tenta passar na frente, tenta conversar com seguranças para que você vá mais rápido, vá ali na fila preferencial, porque assim, realmente demora muito a imigração em Lisboa. Mas enfim, quando finalmente chegou a minha vez, eu entreguei o meu passaporte e dentro dele eu coloquei o meu título de residência. Então assim, quando a pessoa abrisse, já ia ver que o meu título de residência estava lá, até porque o meu visto de estudante até então já estava vencido, porque né, o visto de estudante vence e você já tem que ter o seu título de residência. E eu já estava aqui, tinha mais ou menos uns 10 meses. Então, quando ele abriu, foi até engraçado, porque ele praticamente voou com o meu título de residência. E aí ele ainda pegou na mesa, olhou lá meu passaporte, olhou o título, e nisso eu tava com uma pasta com todos os meus documentos, e a última folha era uma folha de pagamento da minha universidade, que tinha logo da minha universidade. E aí eu tava com essa folha, eu vou até demonstrar aqui, peraí. Bom, eu tava com essa pasta aqui em mãos, é uma pasta transparente, como vocês podem ver, e aqui atrás tinha um recibo de uma fatura aqui de uma mensalidade da universidade, e aqui tem o logo da universidade. Mas eu simplesmente tava com esse daqui debaixo do braço, assim, bonitinho, e eu tinha entregado o meu passaporte.
E aí ele viu meu visto, que até então já estava vencido, mas viu que eu estava ali com o título de residência e muito provavelmente viu isso daqui e me perguntou: o que você está estudando? Eu falei assim: eu estou fazendo mestrado em engenharia zootécnica. Ele: sim, você foi de férias? Eu respondi que sim. Aí ele: aproveitou bastante as férias? Eu: sim, claro. Aí ele só carimbou e falou: boa, volta às aulas. E aí eu fiquei tipo: tá, ok. E foi basicamente isso, gente. Não teve nenhum bicho de sete cabeças. Quem tá indo legalizado, quem tá indo com visto, eu acho que não tem segredo, eu acho que não tem por que ter medo. Lembra sempre de estar com seu passaporte, com visto atualizado, ou seja, visto válido. Se não tiver visto válido, vai ali com o título de residência ou agendamento na ANIMA, alguma coisa assim, para não ter erro. E claro, se é estudante, não esquece carta de aceite, declaração de matrícula. Além disso, independente se é estudante ou não esquece do PB4 ou do seguro saúde. Em relação a comprovantes de residência, isso nunca me pediram. Eu acho que pedem só mesmo quando vai aprovar o visto. Na imigração em si, nunca me pediram. E assim, sempre foi tudo muito tranquilo comigo. É isso, um vídeo um pouco mais rápido do que os outros para tentar passar para vocês como que foi essas minhas duas últimas experiências na imigração e para tranquilizar vocês que, estando com tudo em dia, estando ali dentro da lei, vai dar tudo certo, tá bem? E se você assistiu tudo até aqui, comenta aqui embaixo como foi sua experiência, ou se você ainda vai passar pela imigração aí, seja no aeroporto. Eu, no caso, passei no aeroporto de Lisboa, mas às vezes pode ser no aeroporto do Porto. Eu já passei no aeroporto do Porto também em 2022, também foi super tranquilo. Basicamente foi o mesmo esquema, as mesmas perguntas. Sei que tem gente que faz às vezes escala em Madrid, eu não sei como que é a imigração em Madrid, então não posso falar nada. Mas, como eu disse, estando com todos os documentos e tudo dentro da lei, eu acho que é uma coisa assim que não tem como dar erro. E comenta aqui embaixo se você vai passar pela imigração, que dia que vai ser, onde que vai ser e quais são as suas expectativas. Se você já passou, conta aqui a sua experiência também. E para quem está vindo para esse ano letivo que começa agora em setembro, eu desejo boas aulas, que seja um ano letivo aí muito proveitoso para todo mundo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.